Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Na aula de termologia de hoje, continuando o nosso curso de nivelamento, a gente vai falar sobre um assunto que, mais uma vez, é extremamente importante, não só aqui na física, como também vai ser importante lá na química, tá bom? E que você já viu alguma vez na vida, talvez a tia Cleudete, lá do ensino fundamental, já tenha comentado com você sobre esse assunto. Não acredita? Vou te falar então. Na aula passada, só lembrando, nós estudamos os estados físicos da matéria. Você sabe que a matéria pode existir em três estados físicos. Eu tenho o sólido, o líquido e o estado gasoso, que é o vapor, não é verdade? O que nós vamos estudar na aula de hoje é como que eu posso sair do estado sólido e ir para o líquido, sair do líquido e ir para o gasoso, enfim, fazer essa transição entre os estados físicos. Como que eu faço isso e qual que é o nome de cada um desses processos? Ou seja, papel e caneta na mão, começa a anotar junto comigo, combinado? Vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre. Opa, o pincel está muito grosso, vou dar uma reduzida aqui. Vamos começar a falar sobre as mudanças de fase. Mudanças de fase. Eu poderia também escrever mudança de estado físico, mudança de estado de agregação, tanto faz, tá? Eu estou te colocando aqui vários termos, porque todos esses termos aparecem, e se eles aparecerem, você tem que saber do que é que se trata. Então, aqui, mudança de fase é a mesma coisa que mudança de estado físico. Vamos começar então escrevendo os nossos três estados possíveis. Nós podemos ter uma substância no estado sólido, por exemplo, vou pegar água, tá? Substância no estado sólido da água é o gelo. Eu posso ter a substância no estado líquido, que seria a própria água líquida mesmo que a gente bebe, e eu posso ter a substância no estado de vapor, ou seja, no estado gasoso. Seria o famoso vapor d'água, que eu tenho certeza que você já ouviu esse termo. Só que a gente não quer estudar essas substâncias, né, esses estados propriamente ditos. A gente quer saber como que eu converto de um para o outro e qual que é o nome dessas conversões. Então vamos começar, escreve junto comigo no seu papel, tá? Vou começar pela mais fácil de todas. Quando eu passo do estado líquido para o estado sólido, sabe qual é o nome desse processo? É solidificação. É claro, acho que é o mais sugestivo de todos, né? Se está se tornando sólido, eu chamo de solidificação. Quer um exemplo? Acho que não é difícil de entender, não. Por exemplo, você pega água e coloca no congelador. Ela congela, ou seja, ela solidifica. Eu tenho uma passagem de água líquida para água sólida, que no caso é o gelo, tá? Então esse daqui é o primeiro processo. O processo contrário, então, para ir do sólido e chegar no líquido, ou seja, por exemplo, para derreter o gelo, derreter algum objeto sólido, ele tem um nome um pouquinho mais diferente, mas também nada demais. O nome é fusão. O nome é fusão. Então, por exemplo, quando o gelo começa a derreter, a gente diz que o gelo ele está fundindo. Você já deve também ter ouvido a expressão ferro fundido. Você usa o ferro fundido, por exemplo, para construir uma espada. Lembra aqueles filmes medievais? Que ele pega o ferro fundido, que é o ferro líquido, coloca dentro de uma forma, e aí esse ferro ele solidifica para construir a espada? Isso daqui é um. Você teve que fundir o ferro e depois ele solidificou, né, no formato da espada. Tudo bem? Então a fusão é isso, é o processo de derretimento, entre aspas, de um material. Beleza? Show. Então esses são os dois primeiros processos. Vem cá, vou te falar uma coisa e vou combinar contigo. Eu estou te falando já esses exemplos de congelar água, derreter gelo e tal, porque são processos muito simples que você já viu no dia a dia. Então eu não vou perder muito tempo explicando o que é fusão, o que é solidificação. Depois eu vou dar exemplos dos que eu achar que for necessário, tá bom? Mas vamos continuar então. Do líquido para o gasoso, opa, do líquido para o gasoso. Pode acontecer, por exemplo, quando você pega uma panela, coloca água nessa panela e coloca para ferver, não é verdade? Aí a água a gente diz que ela entra em ebulição. E aí tem gente que escreve aqui, opa, esse aqui é o processo chamado de ebulição, correto? Errado. Na verdade, esse processo aqui ele é mais corretamente chamado de vaporização. Consiste em você transformar líquido em vapor. Caio, mas por que eu não posso colocar aqui ebulição? Vou pedir para você ter um pouquinho de calma e eu explico na próxima aula. Pode ser? Consegue esperar até lá? Então pronto. Por enquanto só entenda que aqui eu tenho a vaporização. Não pode chamar de ebulição por enquanto. Beleza? É isso. Agora eu também posso transformar do gasoso para o líquido. E aqui essa transformação, ela já tem dois nomezinhos.
Os nomes que essa transformação tem, eles são muito importantes que você conheça os dois, porque os dois vão aparecer na tua prova. Eu posso chamar de liquefação, porque eu estou transformando em líquido, ou então você pode chamar também de condensação, que você já deve ter ouvido falar alguma vez na sua vida da condensação. Então, tanto faz. É o processo de você transformar o estado gasoso, de vapor, no estado líquido. Como esse daqui é um processo um pouquinho mais difícil de se pensar, eu queria trabalhar com você dois exemplos em que ele aparece. Pode ser? Então vamos lá. Vou trabalhar com vocês alguns exemplos sobre essa tal da liquefação ou condensação. Vou escrever assim: trabalhando com vocês a liquefação, também chamada de condensação. Tanto faz o nome que você quiser, tá tudo bem. Então, eu vou te dar dois exemplos de quando que esse fenômeno ele acontece, tá bom? E esses exemplos podem aparecer, por exemplo, no seu vestibular. Vamos lá. Primeiro exemplo é o seguinte, olha. Primeiro exemplo é o tal do suor do copo. Vou até escrever aqui, entre aspas, porque não é bem um suor, né? Suor do copo. Então, certamente você já viu alguma vez na sua vida que quando você pega um copo em cima da mesa, por exemplo, sei lá, pega um copo e coloca água ou então algum líquido gelado dentro desse copo, por exemplo, aqui eu coloco dentro do copo uma água bem gelada, ou seja, a uma alta temperatura. Desculpa, baixa temperatura, é claro, né? Eu tenho uma água gelada sendo colocada dentro do copo. Você percebe que, depois de passado um certo tempo, as bordas do copo, na parte externa, elas começam a ficar meio suadas, começam a acumular gotículas de água. Já percebeu isso? O copo ele sua, tanto é que tem aqueles, nem lembro o nome, acho que não é porta-copo, né? É tipo um apoio para o copo que alguns restaurantes fornecem para que você não tenha a passagem dessa água que vai se formar para a mesa. Então pronto, isso daqui é o que a gente chama do suor do copo. Suor entre aspas, tá? Suor do copo. A pergunta é, por que que essa formação de água na superfície do copo ela acontece? Tem gente que acha que, opa, é porque a água que está aqui dentro do copo vazou para fora por causa de poros ou qualquer coisa do tipo. Não tem nada a ver, tá? O seu copo ele não está furado, beleza? De onde que vem então esse suor do copo? É o que eu vou te explicar agora a partir do fenômeno da condensação. Sabe o que acontece? É que no ar atmosférico, no ar atmosférico, no ar atmosférico, nós temos vários gases. Nós temos o oxigênio, é claro, a gente respira. Nós temos gás carbônico, nós temos nitrogênio, mas um desses gases que está presente no ar atmosférico é, sabe o quê? O vapor de água. Então, no ar atmosférico há vapor de água. Então, você tem moléculas de água presentes aí no ar atmosférico, ou seja, presentes no ambiente onde eu estou, onde você está. Tanto é que você fala de umidade relativa do ar. O que é a umidade relativa do ar, Caio? É o tanto de vapor de água que está presente no ar naquele momento. Então, aqui nós temos o vapor d'água presente no ar atmosférico. Ou seja, ao redor de todo o copo aqui, ao redor de todo o copo, como ele está exposto à atmosfera, eu tenho essas moléculas de vapor de água. Então, isso que eu estou representando para você são as tais das moléculas de vapor de água, ou vapor d'água. O que acontece quando você coloca um copo com água gelada é que aqui eu tenho a água gelada e o vapor d'água à temperatura ambiente. Quando isso acontece, eu tenho diferença de temperatura, e se eu tenho diferença de temperatura, eu tenho trocas de calor. O vapor d'água, ele vai perder energia para a água gelada. Vai haver um fluxo de energia de fora para dentro. E esse vapor d'água, perdendo energia, ele vai diminuir sua temperatura até que ele condensa. Então, na verdade, o que a gente chama de suor do copo, o que a gente chama de suor, ele na verdade é a água que está presente no ar, a água que está presente no ar, só que condensada. Ela passou pelo processo de condensação, porque ela perdeu energia e aí ela condensa na parede do copo. Então esse é o primeiro exemplo. Que é outro exemplo que vai ficar super fácil de entender também, é o seguinte, é o tal do orvalho matinal. Orvalho matinal.
Você já deve alguma vez ter ido para o sítio do seu avô ou para algum lugar com bastante vegetação, para um parque, bem cedinho de manhã, quando a temperatura está bem baixa, e perceber que nas folhas da vegetação elas acabam ficando um pouco úmidas, um pouco molhadas. De onde que vem essa água que a gente chama de orvalho? Ela vem exatamente do mesmo processo. Então, quando você pega uma folha, vamos ver se ficou bom aqui. Vamos ver se eu consigo desenhar bem. Opa, pronto. Nós temos aqui uma folha, logo de manhãzinha cedo, quando eu tenho uma temperatura baixa, você percebe que sobre essa folha eu vou ter a formação de pequenas gotículas de água. Essas gotículas de água são o tal do orvalho. Mas de onde que veio esse orvalho? Ele também veio do processo de condensação da água que está presente no ar atmosférico, do vapor de água, na verdade. Então, o vapor de água que está aqui ao redor, presente em todo o ar atmosférico, ele vai sofrer uma condensação e ele se condensa na forma de orvalho. Então, eu vou ter aqui uma condensação do vapor d'água, ou seja, o vapor de água que está no estado gasoso se converte em água no estado líquido e se deposita aí na superfície das folhas das plantas. Justíssimo? Então são dois exemplos aí que podem, por exemplo, aparecer no seu vestibular, lá no final do ano, mas que você entende através dos processos de mudança de fase. Acabou, Caio? Não acabou não. Tem mais um processo que eu gostaria de falar para você. É claro, se você pega gelo e começa a esquentar ele, o gelo vai derreter e vai virar água. Se você continua esquentando a água, ela vai aquecer, vai vaporizar e se tornar vapor de água. Mas isso é um processo que passa do sólido pelo líquido e depois chega no gasoso. E se eu te dissesse que é possível fazer a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido e vice-versa? Esse processo, tanto do sólido para o gasoso, quanto do gasoso para o sólido, é chamado de sublimação. Sublimação. E como ele também é um processo que às vezes é difícil de interpretar, eu vou fazer também um exemplo com você de sublimação. Na verdade, só para manter o padrão, vou fazer dois exemplos. Então vamos lá. O primeiro exemplo de sublimação é a tal da naftalina. Naftalina. O seu avô, a sua avó, talvez gostem bastante de usar isso, que é uma pedrinha, né? É uma pedrinha, opa, meio oval assim, que você coloca. Não está ficando oval, eu quero que fique oval. Cadê? É uma pedrinha meio oval, pronto, que você coloca dentro do armário para espantar barata, por exemplo, e outros insetos. A questão é que você pega a pedrinha de naftalina, coloca ela dentro do armário, só que depois de um tempo, então passado certo tempo, colocar assim, um tempo depois, você vai olhar dentro da gaveta que você colocou a naftalina e opa, não tem mais nada. Ela sumiu. Para onde que ela foi? Será que alguém comeu a naftalina? Não. O que aconteceu daqui para cá é que houve um processo de sublimação. A naftalina ela passou direto do estado sólido, que é quando ela está dura, é a partícula de naftalina, para o estado de vapor, para o estado gasoso. E aí você realmente não vai ver o gás, ele já deve ter se espalhado aí pelo armário inteiro. Então esse é um processo chamado de sublimação. A naftalina vai direto do sólido para o gasoso sem passar pelo líquido. Tem também um outro exemplo que é muito legal. Para os alunos aí do presencial, os professores de química devem falar sobre isso e fazer um experimento, que é o tal do gelo seco. Gelo seco. Primeira coisa que eu quero que você entenda é o que é gelo seco. Tem gente que acha que gelo seco é água congelada, só que você tira a umidade, mas não é nada disso. O que a gente chama de gelo seco, na verdade, é gás carbônico congelado. É gás carbônico. O mesmo que você expira, o mesmo que está presente na atmosfera, só que congelado. Ou se você preferir em termos físicos mais corretos, porque é estranho você falar de um gás congelado, não é verdade? O gelo seco, ele é CO2 sólido. CO2 sólido. Acontece que o CO2 que é sólido, ele quer muito virar gás. Ele tem uma temperatura para virar gás muito reduzida. Então o que acontece é o seguinte, se você pega uma bacia cheia de gelo seco, então você tem aqui pedrinhas de gelo seco,
Na hora em que você abre ela, expondo a temperatura ambiente, você vai ver a formação de vapor. Você vai ver uma fumaça saindo. Deixa eu ver se eu consigo desenhar bem a fumaça. Não sei se você entendeu, mas é mais ou menos isso. Você vai ver a formação dessa fumaça. Tanto é que o pessoal gosta de usar em shows, por exemplo, né? Também para manter a temperatura e tudo mais. Essa fumaça, na verdade, não é fumaça. Ela é o quê? Ela é o CO2 gasoso após ter sublimado. Após ter sublimado. Sublimado. Se você não sabe o que é CO2, não tem problema, tá? Lembra que o oxigênio eu represento como O2? É a mesma coisa, é uma substância química, CO2. Mas não precisa saber muitos detalhes disso, não. É o gás carbônico. E é isso, a fumaça então que sai do gelo seco, na verdade é o CO2 gasoso, é gás carbônico. Olha que coisa legal, não tem nada a ver com água nem nada do tipo. A gente chama de gelo, mas é só por força de expressão. Pode ser? Então pronto, para finalizar a aula de hoje, só tem mais um ponto que eu gostaria de falar para vocês. Vem cá, para eu pegar o sólido e transformar em líquido, eu preciso aquecer. Concorda comigo? Para eu pegar o líquido e transformar em gasoso, eu também preciso aquecer. Ou seja, esses processos que acontecem, vou até dar uma reduzida aqui na altura, beleza. Esses processos que acontecem da esquerda para a direita, vou colocar de uma cor que é para você não se perder, vou colocar de cor laranja aqui. Os processos que acontecem da esquerda para a direita, eles precisam absorver calor, absorver energia térmica. Vou escrever: da esquerda para a direita, eu preciso absorver calor. O gelo absorve calor para virar água. A água absorve calor para virar vapor de água. E é claro, se da esquerda para a direita eu preciso absorver calor, na verdade, as substâncias absorvem calor, da direita para a esquerda acontece o contrário. Da direita para a esquerda, essas transformações liberam calor. Liberam, liberam calor. Em outras palavras, para você não se perder, da direita para a esquerda, essas transformações que eu estou grifando para você, elas liberam calor, liberam energia. As transformações da esquerda para a direita, por sua vez, elas absorvem calor, absorvem energia. E por isso elas têm nomes específicos. As transformações que absorvem calor, elas são chamadas de endotérmicas. Endotérmicas. O calor vai para dentro delas. Essas transformações que liberam calor, elas são chamadas de exotérmicas. Exotérmicas. O calor vai para fora delas. Lá na química, você vai estudar, por exemplo, reações químicas. E aí você vai ter reações exotérmicas, que são aquelas que liberam calor, e endotérmicas, que são aquelas que absorvem calor. Tá bom? Então, prontinho, essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha entendido. Nós precisamos saber de maneira muito firme todas essas reações, não são reações na verdade, né? Todas essas transformações, o nome delas e também exemplos de aplicação, especialmente dessas que eu fiz com você, que elas são um pouco mais incomuns no dia a dia, né? Parece que você só vai ver elas nos livros de física, beleza? Então é isso, pessoal. Vejo vocês na próxima aula. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa brincadeira aqui, que é a tal da vaporização. Ela é um pouquinho diferente das mais, mas a gente vê isso na próxima aula. Até mais, pessoal. Obrigado pela atenção de